Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwata Almarada. Ontem estive no estádio municipal de Pereira Barreto, cidadezinha do interior lá de São Paulo, onde a minha família tem raízes. E hoje estou aqui, ó. Aqui todo mundo sabe onde é, foi aqui que o Palmeiras mais uma vez atropelou um adversário. Fez 5-1 no Bragantino de virada, com naturalidade, jogando futebol, com tranquilidade. E a impressão que eu tenho é que se esse time do Palmeiras desempenhar o que o Abel pede, esse time vai golear. Mas antes de seguir falando, antes de você ver o react, vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu like. Estamos chegando em 13 mil inscritos, nossa meta é bater 15 mil até o final do ano e você vai ajudar a gente a chegar lá, deixando ali o seu sininho ativado, a sua inscrição e o seu hype nesse vídeo com o react dos gols. A gente vai entrar aqui, vou nem falar muito mais, vamos pro react dos lances, vamos ver os lances dos gols, depois vamos ouvir um pouquinho do Abel Ferreira e eu volto para dar um tchau para vocês. Ó, o jogo vai começar aqui agora, o Palmeiras entra com uma escalação que é a mesma que jogou o último jogo, com a diferença do Vitor Roque, né? Flaco tá no banco, os uruguaios que voltaram de seleção também estão no banco, mas o Palmeiras vai da mesma maneira que foi contra o Juventude. O Red Bull Bragantino é mais time do que o time do Juventude, deve oferecer mais perigo, mas também não é um jogo de grande risco. Espero não morder a língua o que eu estou falando, porque eu estou falando na teoria. Na prática a gente vê o que acontece durante o jogo. Desde o primeiro tempo o Palmeiras joga direitinho, proposta é a mesma de sempre, marcação em cima bem apertada. O Palmeiras disposto em campo da mesma maneira que estava contra o Juventude, o Veiga participando bastante do jogo, chamando o jogo, o Palmeiras roubando muitas bolas do campo de ataque e no campo de defesa, mas errando o penúltimo passe, não é nem o último, é o penúltimo passe. Mas o Palmeiras joga bem, o time todo participa do jogo. Desde a construção, desde lá de trás com o Everton, o Fux aparece baixo entre os zagueiros para fazer a construção. André jogando como um 8 ali, chamando o jogo no meio. Mikael bem também, Palmeiras joga bem, mas erra o penúltimo passe e até agora estão por isso 0-0. Mas o Palmeiras já chegou com perigo umas duas vezes. Se não fosse esses erros pontuais, poderia estar na frente no placar. 32, segundo tempo, o Bragantino cresceu muito no jogo. O Palmeiras continua com o mesmo problema. Tá faltando aquele instinto assassino de definir o jogo. O Bragantino tá chegando, John faz uma boa partida. O Bragantino buscando jogar nas costas da segunda linha do Palmeiras e chegando. Já houve duas conclusões com perigo. Eu acho que se bobear agora, o Bragantino bateu mais vezes a gol do que o Palmeiras. E o Bragantino agora vai bater uma falta perigosa na intermediária. Jogada ensaiada. A bola tá no meio com o Gabriel. Mais uma bola na área, cabeçada. O Everton se defendeu. O Palmeiras vai fazer esse gol logo ou vai levar o gol. Tá na cara que isso vai acontecer. 36 do primeiro tempo. O VAR olhou, deu um pênalti pro Bragantino. John vai bater agora. Vamos ver o que vai acontecer. John na bola, preparou, vai bater de pé direito, olhou, bateu, brecou, deslocou o Everton, bateu no canto. Eu não teria como dar esse pênalti. O Fux disputa a bola pelo alto, não tem como você subir com os braços fechados. O Klaus foi vendo o VAR, deu o pênalti pro Bragantino. Mas assim, bastante questionável, mas pênalti à parte, estava na cara que o Bragantino estava próximo de fazer um gol. O Palmeiras teve inúmeras chances, errou muito passe, mesmo assim foi lá a estatística que bateu 7 vezes, 4 vezes acertou o gol, mas pouco importa, 1-0 Bragantino. 49 do primeiro tempo, jogada de escanteio, o Veiga rolou para trás, cruzamento do Maurício de esquerda, certinho na cabeça do Fux, subiu bem alto. Fux que fez o pênalti, buscou o empate e o Palmeiras vindo para tentar virar essa virada no primeiro tempo ainda. Tem acréscimo, tem bastante acréscimo, afinal teve VAR 2 vezes, tem atendimento no gramado. O Palmeiras com a bola no campo de ataque, não, o Palmeiras toca a bola, parece que quer terminar o primeiro tempo com 1-1 mesmo. Vamos ver, Felipe conseguiu limpar a jogada, falta para o Palmeiras na entrada da área, falta perigosa. Palmeiras desce para o intervalo com 1-1, providencialíssimo, reclamando um pênalti, tá tendo uma confusão ali agora no campo. Comissão técnica do Palmeiras parece que foi tirar satisfação com algum jogador do Bragantino. Tá um empurra danado. A gente tá vendo ali no campo o Castanheira, tá ali no meio da confusão, tirando o jogador do Bragantino. Você vê os ex-palmeirenses ali também na discussão, o Gabriel Giroto ali. Parece que o problema, inclusive, é com o Gabriel Giroto. O Gabriel, conhecido por aqui como Gabriel Judas. Não saberia dizer se é ele exatamente, mas ele tá no meio da confusão.
E o pessoal descendo pro vestiário batendo boca. O Flaco batendo boca com o jogador do Bragantino. O jogo ficou quente. Acho que por causa do VAR. O Palmeiras reclamou um pênalti no final, um chute do Piquerez. Aquela jogada do Beckham pro Roberto Carlos. Dessa vez foi do Veiga pro Piquerez. O Palmeiras voltou pro jogo. O Palmeiras estava errando o último passe. E na minha concepção estava faltando aquele quê a mais de tesão de matar o jogo logo, como vinha acontecendo. Mas o Palmeiras não joga mal, o empate é justo, é o resultado mais justo para esse primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, imaginei, o Palmeiras vai virar antes dos 15. E a virada veio aos 12h54. Eu estava olhando pro placar na hora. Eu ouvi exatamente a minutagem. O Palmeiras chegou bem, uma jogada pela direita, um bate-rebate. Um chute, se não me engano, é do Veiga e a bola sobra para o Vitor Roque empurrar. Vocês estão vendo o gol, né, enquanto eu falo. O Palmeiras simplesmente tem que jogar futebol. O Palmeiras tem que encaixar o seu jogo. O Palmeiras se encaixando o seu jogo, o Palmeiras naturalmente faz os gols. O Palmeiras naturalmente consegue o resultado. O Palmeiras entrou bem, mas sem aquele algo a mais. Eu vou insistir nisso, embora no Twitter já tenha me xingado. Faltou aquele negocinho a mais que estava vindo. E aí o Palmeiras encontrou isso e 2-1, tranquilo, com futebol bem jogado. E eu creio que o placar vai continuar se mexendo. 23 segundo tempo. O Palmeiras virou, o Palmeiras joga melhor, o Palmeiras joga em cima, faz volume de jogo, já podia ter concluído, podia ter feito mais gols, concluiu bem com o Vitor. Tô olhando meio de lado aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Concluiu bem com o Vitor, concluiu bem o lance com o Alan, que tinha acabado de entrar. O Palmeiras bem, mas não pode dar aquela queda que deu no primeiro tempo. Que os 30 do primeiro tempo o Bragantino passou a jogar. Se o Bragantino jogar agora, o Palmeiras perde o seu resultado positivo. E aos 28, 27 e pouquinho, o Palmeiras chega ao terceiro. Uma jogadaça do Alan pela direita, que entrou muito bem, mas muito bem mesmo. Bola de pé em pé, rolada pro Felipe Anderson na esquerda da área ali, domínio, conclusão perfeita, tirando do goleiro do Bragantino. Golaço, 3-1. Não vou cravar que o jogo tá resolvido, mas assim, muito bem encaminhado. Palmeiras jogando bola, vira com tranquilidade, e se ampliar, vai ter ampliado com tranquilidade também. Joga muito bem o Palmeiras. 45, tempo regulamentar esgotado. Eu demorei para voltar, o Palmeiras não me deixou voltar para falar aqui, porque o Palmeiras não só virou, como seguiu fazendo gol. Nesse momento vence por 5-1. Vitor Roque acabou de fazer um golaço, em que ele entra driblando pela área, puxa pra lá, puxa pra cá, parecia o Edmundo. E finaliza na saída do goleiro. Flaco Lopes tinha acabado de fazer o quarto há pouco tempo. Felipe Anderson fez um golaço, fazer o terceiro, conforme eu tinha falado pra vocês. E o Palmeiras sobra. Esse é o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, porque esse Palmeiras junta as qualidades dos outros times que o Palmeiras teve. É a força mental do time de 21, é a capacidade técnica do time de 22, é o poder de reação do time de 23 e do time que dependia do Hendrick. E hoje o Palmeiras, ele é um coletivo muito forte, ele é tecnicamente forte, ele é taticamente forte, faz 5 com sobras no Red Bull Bragantino e parte com esse nível de moral para disputar a final do Campeonato Brasileiro antecipado contra o Flamengo no Rio. Ah, não decide, Mará, tem ponto pra cacete, é verdade, não decide nada, né? Se perdendo nem ganhando. Mas se ganha, cara, a moral que o time ganha é outros 500, cara. Estamos nos acréscimos aqui, vou voltar só para falar depois um resuminho quando o jogo acabar. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Parabéns pelo resultado e Obrigado. pelo desempenho. Acho que o desempenho é mais importante até que o resultado. E é em cima disso que eu queria te fazer uma pergunta. A impressão que dá pra gente que assiste, eu estou aqui todos os jogos, enfim, é que esse time, se ele jogar o futebol dele naturalmente, se todo mundo conseguir cumprir o papel tático, o resultado vem de forma natural. O Palmeiras vai construindo o resultado, jogando o seu jogo. Queria saber se você concorda com essa percepção e uma curiosidade que eu queria ter. Como você, como professor do Flaco, porque você apostou no Flaco desde o começo, defendeu o Flaco, protegeu, como você se sentiu de ver ele fazer dupla com o Messi ontem? Tu estás-me a fazer uma pergunta individual, mas eu fui professor do Flaco, eu fui professor do Aníbal, eu fui professor do Hendrick, eu fui professor do Estevão, eu fui professor do Luís Guilherme, eu fui professor do Vitor Reis, eu fui professor, enfim, do John, do Vanderlá, do Fabinho.
esse é o meu papel. Eu costumo dizer isso aos jogadores. Se os jogadores que estiverem comigo chegar ao final de um ano e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Ao final de um ano, se eles não aprenderem nada comigo, nem técnica, nem tática, nem física, nem mental, nem modos de ser e de estar, eu não estou aqui a fazer nada. Essa é a minha missão enquanto treinador. É ajudar os meus jogadores, os mais jovens, a ser melhores jogadores e melhores homens. E depois é trabalho dele. Agora, acho que é um sentimento de orgulho de todos, do treinador, dos jogadores que treinam com ele, não é? Porque quando o jogador vai representar a seleção, ele leva um bocadinho de cada um de nós. É um jogador que vai representar a seleção brasileira, ou vai representar a Uruguai, ou a Paraguaia, ou a seleção argentina, ele leva um bocadinho do palmeirense, leva um bocadinho do treinador, leva um bocadinho da presidente, leva um bocadinho dos jogadores, porque no futebol ninguém joga sozinho, né? Portanto, isso claro que sim, não te vou mentir, gosto de ver os meus jogadores a irem às seleções, não gosto porque fico sem eles para trabalhar, né? Houve outras equipas que nenhum foi chamado, nós fomos todos chamados, ou uma boa parte foi chamada. Tem estes dois lados, muito orgulhoso porque eles vão, mas às vezes, mas eles não deviam ir, porque nós estamos numa altura difícil, podiam estar aqui connosco, mas o meu lado humano leva-me a não ser egoísta a esse ponto e ficar orgulhoso por os ver nas seleções. E é isso, palmeirense. Esse Palmeiras, ele cada vez mais forte, esse Palmeiras cada vez mais consistente, esse Palmeiras que eu já considero, falando de futebol, tá? Não de resultados, não de conquistas, mas de futebol jogado, o melhor Palmeiras da era Abel Ferreira. Ô, Marada, calma, não ganharam nada. Eu sei. E se não ganhar nada, não vai ser lembrado na história com a importância, por exemplo, que o time de 2020, o time de 2021, 22, 23, 24, já dá pra falar que é melhor, mesmo sem o ano acabar. Mas, como que esse time não é o melhor? Ele é o melhor time taticamente, acho que é o melhor trabalho tático do Abel, ele reencontrou uma variação de jogo que não tinha, é o melhor elenco tecnicamente que o Palmeiras já teve, né? E tá obtendo resultados, né? E o futebol mais bonito, né? Acima de tudo, este é o futebol mais bonito que o Palmeiras apresentou sob a batuta do professor Abel Ferreira, que falou de professores, elogiou professores, e eu como filho, irmão e cunhado de professoras, fico muito... E já fui professor de inglês também no passado, um dia eu conto isso para vocês. Mas fico muito orgulhoso de ver o respeito com que o Abel trata essa profissão, que é tão importante. Obrigado para você que chegou até aqui nesse vídeo. Não se esqueça, domingo tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, porque o jogo é no Maracanã. Palmeiras pode abrir aí uma pontuação considerável em relação ao Flamengo. O Palmeiras não perde a liderança já nessa rodada, porque o Palmeiras tem vitórias a mais, né? Então mesmo que o Flamengo ganhe, o Palmeiras ainda tem vitórias a mais. Mas é um jogo importantíssimo, que não define o campeonato de vez, mas é uma final antecipada no sentido de que são os dois melhores times fazendo um tira-teima. Este Palmeiras, o Abel não vai dizer isso, até perguntei isso para ele, mas se fizer um papel tático, se jogar o futebol, se encaixar o seu jogo, dificilmente não vai fazer resultado, ainda que contra adversários tão complicados como é o Flamengo. Obrigado para você, vou pedir para você curtir, hypar é muito legal pra gente, vocês hyparem, compartilhar, deixar seu like e foco, hein? Palmeiras agora tem Flamengo, depois tem a LDU, a temporada chegando ao fim e o Palmeiras em seu melhor momento na temporada 2025. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.